A minha própria mãe colocou uma câmera no meu quarto quando eu tinha 21 anos, para me gravar e vender as imagens na internet para os piores monstros assistirem. Nasci achando que amor era um conjunto de pequenas cerimônias. Bolos de domingo, um cobertor emprestado nas noites frias, as mãos que me ajeitavam o cabelo antes de eu sair para a escola. Minha mãe repetia que tinha feito sacrifícios, que tudo o que fizera era por mim. Eu repetia essas palavras como preces para que a vida não me cobrasse demais. Cresci com uma sensação de segurança construída por rotinas. O som do violão desafinado que eu aprendera a tocar, a textura das páginas dos cadernos onde escrevi meus primeiros poemas e as tardes em que a casa cheirava a café e a bolo. Havia normalidade e havia pequenas omissões, telefonemas não atendidos, notas fiscais que surgiam sem explicação, uma economia de segredos que eu preferia não tocar. Entrei na vida adulta com a ingenuidade de quem acredita que a confiança é um bem inabalável. Aos 18 anos saí de casa para estudar. A casa continuou existindo como uma promessa. A promessa dela de que tudo estaria sob controle. Foi nessa época que minha mãe me apresentou a uma oportunidade, com palavras arrumadas, cuidadosamente neutras. Ajuda, independência financeira, controle. Ofereceu um caminho que parecia iluminar dívidas e inseguranças. Prometeu anonimato e regras. Eu aceitei, movida por uma necessidade que me parecia legítima. Pagar meus estudos, arrumar meu futuro. Confiei porque sempre confiei nela. Queria acreditar que a palavra mãe ainda podia ser um porto. O que deveria ser algo controlado, transformou-se gradualmente em uma rede complexa. Em vez de um atalho para uma vantagem momentânea, aquilo se tornou comércio. Pequenas câmeras foram instaladas em cômodos onde eu acreditava poder ser eu mesma. Dispositivos minúsculos surgiram atrás de tomadas, embutidos em luminárias, disfarçados em objetos que eu usava sem desconfiar. A casa, antes porto seguro, tornou-se espaço de vigilância. Eu não percebi de imediato. A ilusão da escolha é poderosa. Às vezes, a manipulação tem o verniz de cuidado. Façamos isso para seu bem. E eu aceitei, pensando que havia pactos claros. Só depois entendi que havia uma cadeia inteira, um mercado que tratava vidas como mercadoria. Descobrir a verdade foi como rasgar um tecido que protegia minhas memórias. Primeiro, senti que era observada. Depois, mensagens anônimas, comentários que vazavam em redes sociais, prints que circulavam com a velocidade de uma chama. Achei que talvez fosse exagero meu, partes da minha própria ansiedade se materializando, até o dia em que encontrei uma câmera embutida atrás de uma tomada no meu quarto. Ver aquele objeto me levou para noites inteiras que eu imaginara privadas, agora reduzidas à mercadoria. Toquei o dispositivo e tremi ao entender que minha vulnerabilidade fora calculada, fotografada, parametrizada. A sensação de violação foi física, como se alguém tivesse retirado de dentro de mim algo que eu não poderia repor. A polícia entrou em nosso cotidiano com formalidade. Descrever os fatos na delegacia foi dizer com frieza o que meu corpo vivenciara com terror. A imprensa, ávida por histórias que provoquem comoção, não tardou. De repente, minha história pessoal virou manchete. Jornais e programas tratavam meu sofrimento como enredo. Comentaristas discutiam a moralidade do caso como se falassem de um espetáculo qualquer. Minha imagem, fragmentada, passou a ser parte de uma narrativa pública que eu não escolhera. Encontrava meu rosto recortado em mesas de telejornal, em matérias que exploravam o escândalo sem lembrar que por trás havia uma pessoa. Pessoas que eu conhecia me olhavam com curiosidade, com pena ou com julgamento. Todas reações que corroíam ainda mais a minha sensação de humanidade. A prisão da minha mãe aconteceu num dia claro. Vi agentes a conduzir para fora do nosso portão, algemada, sem a máscara de normalidade que usara por tanto tempo. A pessoa que me embalara quando pequena foi tratada como ré e capturada frente a quem um dia a saudara. Pude sentir alívio e desespero caminhando juntos. A polícia fez apreensões, recolheu dispositivos, colheu depoimentos e desvendou uma rede que ia além do projeto mental que eu havia imaginado. O processo jurídico se desenrolou em audiências públicas e documentos que narravam com precisão a extensão do crime. Venda de imagens e gravações não consensuais, comércio em plataformas que se alimentavam da exploração. Ler as descrições, assistir às sessões, ouvi-las em voz alta foi reviver pedaços da minha vida com a frieza que só a autoridade legal permite. O trauma entrou e permaneceu, silencioso e persistente. Não foi um único colapso.
Foi um extrato contínuo de sintomas que remodelaram minha existência. Eu passava noites acordada, perseguida por memórias de olhares alheios que julgava ter sentido em cada sombra. Redes sociais, que antes pareciam pontes, transformaram-se em armadilhas. Eu evitava festas, desligava notificações, criava roteiros mentais para entrar em locais públicos sem chamar atenção. O toque, a intimidade, o prazer, tudo ganhou uma camada de suspeita. A sensação de que meu corpo havia sido transformado em objeto comercial me perseguia em momentos inesperados. No tranco de um ônibus, num anúncio na rua, na forma como uma lente de câmera brilha quando alguém fotografa. Procurei terapia. A palavra terapia passou a ter o peso de abrigo e ferramenta. Sentar-me diante de uma profissional e verbalizar o que acontecera foi tanto alívio quanto dor. Mapear gatilhos, aprender técnicas de respiração para conter pânico, reconhecer que a culpa que eu sentia era intrusa, foi parte de um trabalho árduo. A terapeuta disse que havia diferença entre sobreviver e reconstruir. Eu precisava das duas coisas. As sessões me ensinaram a nomear sensações, a separar o que era resposta natural do que era reatividade amplificada pelo medo aprendido. Em consultas, reescrevi capítulos da minha vida, transformando memórias em narrativas que não me esmagavam, mas que explicavam. 2 meses depois da prisão, quando parecia que a justiça seguiria seu curso, veio a notícia. Minha mãe havia sido encontrada sem vida na cela. A frase foi um choque seco. A versão oficial apontava para a agressão por outras detentas. A mídia tratou o fato como ponto final dramático de uma história de horror. As redes celebraram em alguns extremos, enquanto outras vozes pediam por reflexão. Eu me vi perdida entre alívio e horror. Não queria a morte de ninguém, e menos ainda, desejava que a punição saísse da órbita institucional para cair na violência direta de outras pessoas. A morte dela eliminou possibilidades de ouvir uma explicação, de ver um arrependimento, de presenciar algum gesto que, por mais tardio, poderia servir para reparar ao menos moralmente. A morte dela impôs a ausência definitiva de respostas que eu poderia ter buscado. Sem a presença dela para depor, explicar, quem sabe arrepender-se, a possibilidade de reparação humana evaporou. O luto que senti foi multifacetado. Havia raiva, um desejo de justiça transformado em impotência, e um vazio onde o diálogo final não poderia mais ocorrer. A imprensa, como uma maré, trouxe outra onda de exposição. Novas especulações surgiam, e meu corpo revivia a sensação de que a história da minha vida não me pertencia. Fui obrigada a proteger a mim mesma novamente, a responder a perguntas que não quis e a pedir que relatos sensíveis não fossem mais divulgados. Vivi anos de tratamento, de medicação em momentos críticos, de terapias somáticas e cognitivas. Fui aprendendo a reconhecer que a cura não é linear, que pequenos avanços podiam conviver com recaídas. Encontrei pessoas que me acolheram sem pedir explicações. Encontrei ativistas que transformaram a indignação em políticas públicas e linhas de apoio. Engajei-me com grupos que lutavam contra a exploração digital e a venda de imagens íntimas. Trabalhar para evitar que outras pessoas atravessassem o que eu atravessei deu sentido e propósito. Ajudar outras vítimas não apagou minha dor, mas transformou parte dela em ação que poupa outros da mesma devastação. As batalhas legais continuaram. Processos contra plataformas que hospedavam o material, pedidos de remoção de conteúdo, ações contra intermediários. A lei mostrou limitações diante da velocidade e da dispersão online, mas também apresentou mecanismos que pude usar para frear a circulação do que era meu. Ganhei algumas ações, perdi outras. Cada vitória era um pedaço de dignidade recuperada. Cada derrota um lembrete de quão difícil é controlar imagens que já pertenciam a uma cadeia global. Em audiências sobre tecnologia e ética digital, aprendi a falar com clareza sobre consentimento, sobre a necessidade de protocolos de resposta rápida e sobre a obrigação das empresas de internet em proteger usuários. Relacionar-me passou a ser um exercício de paciência. Construir intimidade significava, muitas vezes, ensinar o outro a respeitar limites, explicar que certas brincadeiras podem ser gatilhos, criar acordos de cuidado. Muitos desistem, alguns ficam. Aprendi a valorizar quem ficava. As amizades que sobreviveram mostraram-se essenciais. Uma amiga que foi ao hospital comigo quando uma reportagem antiga ressurgiu. Um companheiro que ficou para esperar. Profissionais que me seguraram quando eu me sentia escorrer.
Essas presenças pequenas e firmes foram a argamassa que permitiu reconstruir confiança em camadas lentas. E o violão, meu consolo e relicário, tornou-se lugar de reinvenção. As cordas, antes testemunhas de uma vida que alheios tentaram vender, agora soavam por escolha. Componho canções curtas que ninguém mais precisa ouvir. O ato de tocar voltou a ser domínio meu. Aprendi a usar a música como ferramenta de regulação emocional. Dedilhar até que a mão conheça o presente, cantar até que a respiração estabilize. A cada acorde recuperado, senti a sensação de restabelecer limites, de voltar a ser dona de um gesto. Em pequenas apresentações, escolhi ambientes seguros, gente conhecida, luz controlada. Ali, a música foi cura e resistência. Perdoar? Não sei se quero ou se posso. Perdoar não seria apagar, seria talvez não permitir que a raiva viva em mim como mordida constante. Em alguns dias amenizo. Em outros, a lembrança acende e meu corpo reage com alerta. O que sei é que transformei o rancor em ação política e em cuidado com outros que sofreram. Aprendi a falar em público, a dizer com firmeza que a exploração digital é crime e que a responsabilização deve ser plena, mas humana. Em debates com legisladores, insisti na criação de leis que obriguem plataformas a agir rapidamente para retirar conteúdo não consensual e em políticas que garantam suporte psicológico imediato às vítimas. O mundo, contudo, continua complexo. Há dias em que a imprensa ressuscita fragmentos do meu passado. Há dias em que plataformas reaparecem com conteúdos que tive de caçar e remover. Sigo sendo vigilante. Minha rotina inclui checagens, medidas de proteção e uma disciplina que exige energia. Sou mais cautelosa com quem confio celulares, com quem frequenta minhas redes, com quem sabe onde moro. Essa cautela é uma escola dura, mas necessária para que eu não repita padrões que me expuseram. Deleguei parte da minha comunicação a profissionais que entendem os riscos e que trabalham para proteger minha privacidade. Nos anos seguintes, aprendi a mapear com precisão o terreno que a minha vida virou. E isso me deu uma vantagem prática sobre o caos que havia se instalado. Havia pequenos pontos de referência que eu guardava. A forma como a luz batia no canto do meu quarto ao entardecer, a textura do cabo do meu violão que eu segurava para me acalmar, a música de um comercial que tocava uma vez no rádio e me transportava para uma época que eu ainda não compreendia. Usei essas ancoragens para construir rotinas que me mantivessem no presente, práticas diárias que me impediriam de ser puxada por memórias como se fossem correntes. Na terapia, houve sessões que doíam como arrancar um dente. Narrei minha infância em detalhes que antes eu evitava. A tarde em que aprendi a andar de bicicleta e a mão dela segurou meu ombro com firmeza. A noite em que cantamos desafinadas 2 canções para pais que vinham visitar. A vez em que um vizinho elogiou o meu talento, e ela sorriu de uma forma que eu não sabia interpretar. Esses relatos serviam para ancorar minha humanidade. Lembrar que, dentro de tudo, havia memórias que não eram apenas ferida. Trabalhei reconstruindo imagens de mim mesma que não girassem em torno do que me havia sido tirado. Lembro-me com nitidez do primeiro dia que voltei a tocar em frente a alguém. Era um café pequeno, com mesas de madeira e luz quente, um público composto por amigos e desconhecidos. Senti o peso do olhar coletivo como uma parede, e por isso combinei comigo mesma que se me faltasse coragem, eu apenas tocaria 2 músicas e sairia. Toquei. As mãos trêmulas, o dedilhar incerto, e então, entre uma canção e outra, ouvi um silêncio que não pedia nada de mim senão ser. Foi um pequeno milagre. A música me reconheceu como autora e não como objeto. Saí dali com o corpo cansado, mas com uma esperança que até então parecia rara. O processo judicial foi extenso. Houveram audiências em que revivi detalhes e senti meu corpo reagir com tremores. A acusação, os advogados de defesa, as testemunhas. Cada sessão era um exercício de resistência emocional. Havia uma tensão constante entre o desejo de justiça e o receio de que o próprio tribunal se tornasse palco de humilhação. Em algumas audiências, a defesa tentou minimizar a gravidade dos atos, apresentando a situação como um acordo entre adultos e sugerindo que eu monetizara a própria imagem como se isso anulasse a exploração. Em outras, apresentaram evidências técnicas que desmontaram essas narrativas. Eu aprendi a ouvir o processo como quem acompanha uma cirurgia, doloroso, necessário e cheio de momentos em que se espera que o corte traga cura. Recebi cartas de pessoas anônimas e de desconhecidos dizendo que minha coragem havia inspirado outros a denunciar.
Houve mensagens de ódio também. A internet é terra de extremos. Aprendi a filtrar e a colocar fronteiras. Contratei assessoria jurídica que me dava suporte e orientações sobre como proceder para tentar reduzir a reexposição. Por exemplo, pedir que certos trechos não fossem lidos publicamente, solicitar salas fechadas para depoimentos mais sensíveis, restringir o acesso a provas que pudessem reanimar traumas. Essas medidas não tiravam a dor, mas reduziam o risco de serem reabertas feridas diante de câmeras e microfones. Quando foram apuradas as rotas econômicas do crime, descobriu-se uma cadeia que ia além de compradores pontuais. Havia intermediários, plataformas que facilitavam a transação e até empresas que se beneficiaram indiretamente. Trabalhar com investigadores foi um choque. Ver planilhas, extratos, registros de pagamentos, acompanhar números frios que traduziam o valor que outras pessoas atribuíram a pedaços da minha intimidade. Aprender que havia sido transformada em mercadoria de forma tão calculada aumentou meu desejo de justiça e também minha necessidade de transformar aquilo em prevenção. Não queria que ninguém mais virasse produto da mesma forma. Surgiram debates públicos sobre consentimento e responsabilidade das plataformas. Fui chamada a depor em audiências públicas e participei de mesas com especialistas em tecnologia e direitos humanos. Foi doloroso e ao mesmo tempo empoderador. Poder falar sobre vulnerabilidade e mecanismos de reparação me fez sentir que eu não estava apenas resgatando minha dignidade, mas também fortalecendo uma trincheira para os demais. Em vários desses debates, apresentei propostas práticas: investimento em tecnologia de identificação e remoção rápida, linhas de apoio psicológico com atendimento emergencial e campanhas educativas sobre consentimento e privacidade digital. A notícia da morte dela na cela, 2 meses após a prisão, foi um colapso em câmera lenta. Havia o choque da comunicação fria por telefone, a confirmação por fontes oficiais e, em seguida, as especulações escancaradas nas mídias. Tive que lidar não só com o que havia perdido, o direito de confrontar, de ouvir uma resposta, de presenciar um arrependimento que talvez nunca viesse, mas também com a cascata de reações alheias. Alguns me ligaram para pedir que eu me alegrasse. Outros murmuraram que era justiça feita. Eu me vi no limbo de uma moral pública que queria espetáculo e de uma ética pessoal que exige que a punição permaneça no âmbito da lei. A reconstrução das relações foi uma jornada recheada de negociações. Em alguns casos, velhos amigos se afastaram por medo da associação pública. Em outros, pessoas inesperadas aproximaram-se oferecendo apoio sem curiosidade. Vivi pequenas traições e muita solidariedade. Havia dias em que abracei a solidão como um estado protetor. Havia momentos em que aceitei o colo de quem soube ficar. Aprendi a discernir entre empatia performática e apoio real. Com o tempo, construí uma rede que era menos numerosa, mas mais verdadeira. Pessoas que respeitavam meus limites e que, quando necessário, me lembravam de cuidar. Amores vieram e foram. Alguns com medo ou com incapacidade de lidar com a complexidade da minha trajetória. Outros com paciência e o esforço de escutar quando minha respiração se tornava curta. O companheiro que ficou comigo por mais tempo era um homem que aprendeu a ouvir sem interrogar o tempo inteiro, que respeitava meus limites e que me permitia dizer não sem julgar. Com esse parceiro, aprendi que a intimidade pode ser reconstruída passo a passo, com negociações claras, com confidências graduais, com cuidado recíproco. O ativismo também me deu abrigo. Trabalhar com ONGs e coletivos que atendem vítimas de exploração digital trouxe sentido e propósito. Criei workshops que ajudavam pessoas a identificar sinais de manipulação, a usar ferramentas de privacidade e a buscar suporte jurídico. Encontrei outras sobreviventes e, ao partilhar experiências, descobrimos linguagens comuns e formas de cura coletiva. Nem tudo era resolvido. A dor persistia, mas havia consolo no fato de que minhas estratégias ajudavam outros a não se sentirem tão sozinhos. O violão, por sua vez, foi migrando do estigma para a prática de liberdade. Compus canções que falavam de limites, canções que celebravam o fato de escolher dividir a minha história ou não. Em apresentações mais seguras, toco e falo um pouco. Em espaços comunitários, ofereço rodas de canto para quem precise usar a voz em segurança. A música virou instrumento terapêutico, não apenas para mim, mas para quem me ouve. Aprendi a criar espaços onde o som não fosse usado para lucro alheio, mas para cura compartilhada. As rotinas de autocuidado se solidificaram, consultas regulares com profissional de saúde mental, grupos de apoio semanais, exercícios físicos regulares que ajudavam a ancorar o corpo no presente.
Havia dias em que a ansiedade me paralisava. Nesses, ligava para uma amiga e pedia que me falasse sobre trivialidades, a cor do céu, o que ela comerá no jantar. Pequenas distrações que salvavam dias. Desenvolvi também práticas de escrita, diários onde registrava progressos, medos e pequenas vitórias. Revisito essas páginas e percebo traços de mim que foram recuperados aos poucos. Ao olhar para trás, vejo que a raiz daquilo que vivi também contemplava fragilidades sociais. A falta de educação sobre consentimento, a normalização do uso do corpo alheio como mercadoria, a pressa em transformar intimidade em espetáculo. Entender esse contexto ampliou meu ativismo. Não bastava responsabilizar indivíduos, era preciso transformar estruturas. Esse horizonte maior deu sentido ao trabalho que escolhi. Não só buscar reparação pessoal, mas fortalecer políticas que impeçam que outras vidas sejam mercantilizadas. Hoje, ainda tenho cautela com exposições desnecessárias. Escolho com cuidado eventos públicos, filtro convites, delego parte da assessoria a profissionais que entendem a necessidade de proteção. Ainda assim, já não temo toda a luz. Aprendi a modular a minha própria exposição. Em momentos de fragilidade, um telefonema amigo é suficiente. Em outros, saio para tocar e me deixo ser vista por quem escolhe estar ali com empatia. A vida me deu uma oportunidade amarga. Transformar uma ferida que poderia me definir em propósito que me move. Aprendi, nos anos que se seguiram, que o cuidado consigo é uma prática diária, um exercício de repetição que fortalece a carne e a mente. Há manhãs em que acordo sem vontade, mas me levanto porque sei que a consistência é a ferramenta que constrói resistência. Há noites em que escrevo cartas que nunca envio, cartas que servem apenas para me reorganizar por dentro, para conferir se tudo continua no seu lugar. Reuni as pessoas que escolheram ficar e combinei com elas sinais simples. Um emoji que indica, estou bem. Um toque de mensagem que pede companhia. Pequenos protocolos que me ajudam a atravessar crises com menos pânico. Ainda tenho fobias residuais. Celulares deixados sobre a mesa me incomodam. Luzes que piscam me lembram lentes. E às vezes um pensamento intrusivo surge e eu tenho que reacender as técnicas aprendidas. Mas também sinto que a vida me devolveu escolhas. Posso decidir quando vou cantar, com quem vou dividir meu rosto, em que medida revelo certas partes da minha história. O que antes fora violado agora é novamente negociado por mim. E isso é um poder pequeno, mas essencial. Sigo encontrando sentido no ativismo. As políticas que nucleam nosso trabalho progrediram com passos às vezes lentos, às vezes decisivos. Conquistas jurídicas e tecnológicas que antes pareciam distantes tornaram-se realidade. Protocolos de remoção mais eficientes, linhas de apoio psicológico com atendimento emergencial e um reconhecimento, ainda tímido, de que a exploração digital é um problema estrutural. Eu participei de formações, escrevi orientações e senti que a minha voz podia ressoar além do minuto de notícia. Amadureci também na arte de escolher companhias. Hoje, meus círculos sociais são mais intencionais. Prefiro poucas amizades profundas a muitas relações rasas. Aprendi a dizer não sem culpa e a recusar convites que poderiam me reexpor sem necessidade. A liberdade de definir limites é um ganho que não se mede em aplausos. Mantive o contato com profissionais que me ajudam a navegar o mundo digital e a proteger minha privacidade. Gerei rotinas de backup emocional, com exercícios, leituras e música. Tenho pequenos rituais de despedida para o que me faz mal. Escrevo o que me perturba em um papel e o queimo num ritual simbólico. Regresso ao violão e toco uma sequência de notas que, para mim, significam que o dia acabou e que resisti. Esses gestos não têm a magnitude de curar, mas têm o poder de afirmar que ainda decido sobre o meu tempo e sobre o meu corpo. Reconheço que a dor que carrego é profunda e que há feridas que não se parecem com cicatrizes, porque nunca deixam de doer. Mas também sei que, em muitos espaços, o meu trabalho ajudou a prevenir que outras pessoas passassem pelo mesmo. Essa dualidade, ser ferida e, ao mesmo tempo, ser ponte, é parte da minha identidade agora. Não me orgulho do que vivi, mas tenho orgulho de ter transformado a experiência em cuidado coletivo. Quando a noite cai e o silêncio ocupa a casa, às vezes penso na minha mãe com complexidade. Não a desculpo, não a absolvo, mas a imagino feita também de pedaços que a própria vida talvez não tenha permitido reparar. Penso nas razões tortas que a trouxeram até ali, nas escolhas ruins, nas razões econômicas e psicológicas que subjazem atos tão traiçoeiros.
É um exercício que me ajuda a manter a humanidade, mesmo diante do horror. O futuro, para mim, não é promissor como um quadro limpo. Ele é promissor como um terreno que se reconstrói com trabalho. Eu planejo projetos, escrevo propostas, presto consultorias a organizações que querem aprender. Sonho com um tempo em que o termo exploração digital esteja menos presente por haver menos vítimas. Trabalho para que as gerações seguintes conheçam limites e respeito antes da internet os ensinar pela dor. Em silêncio, às vezes canto. Não são canções que buscam audiência, mas hinos pessoais que me afirmam. Eu existo. Eu tenho direito ao meu corpo. Eu escolho o meu rumo. E enquanto essas notas ecoam, percebo que a vida é feita de surpresas. A mesma sensibilidade que me fez vulnerável também me permite sentir profundo afeto, inventar melodias e erguer estruturas de proteção. É nessa interseção, entre ferida e criação, que tenho vivido. Sigo, então, compondo minha história, tratando-a com o zelo que toda a vida merece, escolhendo a cada dia quem pode se aproximar e de que forma. E quando o violão fica quieto e a casa se aquieta, deixo que o tempo faça o seu trabalho. Não apagar, mas amaciar, até que eu possa, novamente, tocar sem que a lembrança seja sombra permanente.